para mim, essa reflexão, e eu partilhei um pouquinho com o pastor Rodolfo sobre isso há uma semana e tal atrás, tem sido pessoal também. Esse texto que nós lemos, a gente vai chegar lá já já, não é apenas uma mensagem, mas é algo que Deus está a falar comigo. Aliás, foi o texto que Deus usou há muitos anos atrás, quando, antes de sair do Brasil, depois da chamada, os medos que eu propriamente tinha em relação às mudanças que eu sabia que iriam acontecer, né? Mas a gente já chega lá. Mas o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, e eu sei, como o Manuel falou, nós vamos aprender muito ainda, né, durante esse processo que estamos a passar, é saber lidar com as minhas emoções de medo e vulnerabilidade. É uma das coisas que, para mim, tem feito tem sido uma descoberta, eu diria. Descobrir o quanto eu sou vulnerável e incapaz de mudar as minhas circunstâncias. Porque muitas vezes eu e todos nós achamos que podemos, que de alguma forma temos controle. Eu tinha planeado o meu ano de 2020, não é? E os planos foram frustrados. Eu tinha as coisas encaixadas dentro daquilo que eu achava que iria funcionar para mim, para minha família, para a nossa vida, enfim. Mas Deus mudou tudo. E aprender a encaixar o meu coração naquilo que é a vontade de Deus e o plano de Deus para mim foi um desafio e tem sido um desafio, com a ajuda de algumas pessoas, irmãos e aprendizagem no processo do meu dia a dia. Eu tenho aprendido também que a riqueza dos dias, né? Aqueles dias que a gente vive um de cada vez, como muita gente fala, é um valor muito grande. Alguém já falou sobre o respirar, sobre o levantar de manhã, de ter as habilidades normais que temos todos os dias e que a gente não percebe o valor que tem, né? É uma coisa que também tenho aprendido. E aí a reflexão veio, e eu tenho que dizer, há umas 2 semanas, eu acho, o pastor Pedro fez uma oração no final do culto, e uma das coisas que ele falou foi o quanto daquilo que éramos antes era realmente o normal, ou que devia ser normal. Porque muitas vezes nós perdemos aquilo que considerávamos normal e não sabemos nos encaixar naquilo que é o nosso momento hoje. E quando Pedro orava sobre isso e falava sobre muitas vezes aquilo que era normal para nós, e nós já estudamos um bocadinho aqui na nossa comunidade sobre os ídolos do coração, né? O quanto que esse normal, que para nós era adquirido, eram, na verdade, ídolos que nós cultivávamos aqui dentro, né? E então eu comecei a pensar no povo de Deus, e o quanto o povo de Deus reflete todos nós, né? Porque desde o início, nós sabemos que o povo de Deus, na verdade, o caminho que o ser humano escolheu foi distante daquilo que era a soberania de Deus na sua vida, não é? Desde o início, quando Deus falava, olha, multiplicai-vos e enchei a terra, sejam espalhados sobre a terra o povo. Não, vamos construir uma torre para que não sejamos espalhados sobre a terra. Quer dizer, é uma contradição entre o que Deus desejou e planeou para o seu povo e o caminho reverso que muitas vezes aquele povo e nós escolhemos fazer. Né? Então, eu comecei a refletir sobre isso, né? Desde a chamada, na verdade, o povo de Deus e a sua chamada era e foi sempre, no livro de Êxodo, muitas vezes Deus repete assim, para que saibam que eu sou Deus. Não só o povo, Israel, mas aquelas nações à volta, para que conhecessem que havia um Deus. Não é? E nós, se a gente fosse aprofundar agora, não há tempo, mas a caminhada que o povo de Deus fez foi muitas vezes o oposto daquilo que era o propósito de Deus, de conhecê-lo e glorificá-lo entre as nações da terra. Não é? Então, o que a gente vê aqui, no livro de Juízes também, que a gente já estudou como comunidade, os erros e acertos daquele povo, as escolhas voltadas para dentro, para aquilo que para eles era o natural, o normal, e a disposição de servir e fazer diferença.
né? Então, nós vemos os profetas a alertar, até que chega o momento de que Deus já tinha previsto e falado através dos profetas, que é do exílio na Babilônia. E aí eles achavam que ia ser muito rápido, passaram lá 70 anos, e a ordem ali era: orem pela cidade, porque se a cidade onde vocês estão tiver paz, então vocês também terão paz. É tudo voltado para fazer a diferença no meio onde está. E o que acontece? Muitas vezes é a rapidez de mudança, eu quero mudar, é uma crise, tem que passar, eu tenho que encontrar soluções para isso, nós temos que encontrar. Não estou dizendo que está errado buscar soluções, mas a verdade é que a motivação muitas vezes é para voltar para aquilo que era normal para nós, para aquilo que era aquilo que controlávamos, aquilo que sabíamos, a maneira de viver, a maneira de estar, que era mais fácil, porque fazia parte da minha, de certa forma, uma palavra que se usa muito, uma expressão que é a zona de conforto, a zona que eu conheço, o lugar que para mim é significativo e que eu posso, de alguma forma, ter a sensação que eu domino, não é? E isso sou eu, isso era o povo de Israel, isso somos todos nós. Não é? Muitas vezes os profetas alertaram, eles acabaram no exílio, e às margens do rio de Babilônia eles choravam porque eles pediam canções e eles não podiam cantar. Como é que eles iam cantar numa terra distante? Não é? Se calhar nós temos que aprender a cantar em momentos de crise. Momentos de crise nós temos que aprender a louvar e adorar o nosso Deus e cantar as alegrias que Ele vai dando no nosso dia a dia. Como o levantar do braço, como a Filipa estava a dizer. Como o respirar todos os dias. Tem uma amiga que está infectada e está com uma crise muito, muito séria por causa dos seus pulmões e a dificuldade que ela tem de respirar. E o valor, e ela mesma fala, o valor que é poder respirar, poder ter vida através da própria respiração. Então, aí nós entramos nesse texto que nós lemos hoje. O que o povo está a fazer? O povo agora volta, depois de 70 anos na Babilônia, começa a voltar, e o que eles vão fazer logo de cara? Eles vão construir as suas casas apaineladas, como alguns textos dizem, né? Nós lemos ali, no versículo 3, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? E ele está falando do seu templo. E nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mão humana. Então, o que nós podemos pensar aqui é que o templo que Deus quer construir, o templo que Deus quer ver edificado, é o seu reino em toda a terra. De certa forma, Deus, como nós já falamos aqui também, Deus tem dado oportunidade que a sua palavra seja pregada de uma forma tremenda nesses dias de crise. Não é? A palavra de Deus tem alcançado as nações de alguma forma, em tantas línguas, acho que nunca foi em tantas línguas ao mesmo tempo, aos domingos, nós sabemos que cultos têm sido feitos, aquela canção, A Bênção, que foi gravada em português de Portugal, foi gravada em várias línguas, quer dizer, A Bênção foi gravada em várias línguas e igrejas se reuniram por causa disso. E essa visão de Deus, do alcance e do olhar lá para fora. Mas este povo, o que eles estavam a fazer? Eles voltaram para casa e começaram a tentar construir aquilo que para eles significava o normal. Ainda não é tempo de construir a casa de Deus. Deixa para lá a casa de Deus, por enquanto. Vamos edificar aquilo que para a gente significa normal. E nesse tempo de crise, nós corremos o risco, irmãos, de querer voltar para aquilo que nós considerávamos normal, para aquilo que é comum para nós, para aquilo que é hábito, para aquilo que edifica a mim mesma, para aquilo que não me faz me espalhar por toda a terra.
é muito fácil, é muito fácil. Se a pandemia acabasse hoje, né, assim como acabou o exílio da Babilônia, e nós voltássemos para casa, muito provavelmente o que nós iríamos querer era construir a nossa casa, enquanto o templo de Deus permanece em ruínas. Mas o desafio desse povo aqui era ouvir o profeta, porque em muitos momentos eles não quiseram ouvir os profetas de Deus, mas agora era momento de ouvir o profeta. E o profeta somos todos nós que pregamos a palavra, que ouvimos a palavra, que amamos a palavra e que queremos viver essa palavra, né? Então, a igreja hoje é desafiada a fazer diferença no lugar onde está. Eu estava a dizer a Cidinha outro dia que uma das coisas que eu tenho notado na IBVN, através dos grupos, da comunhão que nós temos tido, é que a nossa igreja está mais unida. A nossa igreja tem estado mais atenta ainda. E isso foi a mudança que a pandemia fez no nosso meio. Talvez a gente nem tenha percebido, mas nós oramos mais uns pelos outros, nós estamos mais atentos à necessidade do outro. Não é que não estávamos antes, mas não tínhamos todo o tempo para prestar atenção. Esse era o normal que vivíamos, o normal que já estava adquirido, né? E o nosso risco, queridos, é nós voltarmos para nossas casas apaineladas, tentando construí-las outra vez. Por isso, o desafio de o que nós aprendemos com a pandemia. Eu aprendo que eu preciso construir o reino. E que, através de construir o reino, a minha casa apainelada também vai ser construída. A minha, a tua, a nossa vai ser construída. É uma visão lá para fora. É uma visão que muda o rumo da minha e da tua vida, né? Da minha e da tua igreja, né? Da nossa comunidade. Muda, faz diferença, porque a chamada do povo de Deus era para apontar para o Deus único e verdadeiro. A nossa chamada como igreja é para mostrar ao mundo o único Deus verdadeiro. E, por vezes, os nossos ídolos do coração nos impedem de ver isso. Então, que Deus use esse tempo, que é difícil, nós temos visto muita gente sofrer, muita dor, muita perda, mas como nós já oramos hoje, nós somos gratos pelo que Deus tem feito e pela leveza que vai se encontrando nos pequenos relacionamentos, mesmo à distância, no se importar com o outro, no ir ao monte, como eles foram exortados aqui, para buscar a madeira e edificar a casa. E a gente sabe que o monte, na Bíblia, sempre significou o lugar onde se encontra Deus, né? Então, é isso que o povo aqui era exortado a fazer, a buscar o Senhor, a viver em novidade de vida para fazer diferença nesse mundo que está ferido, porque o nosso mundo está ferido e dividido. Por isso, é tempo de nós nos prostrarmos, deixarmos a nossa casa apainelada de lado e irmos construir o reino. E enquanto construirmos o reino, com certeza, Deus está a cuidar de nós. Isso é a promessa. Eu queria terminar esse tempo com um pequeno vídeo que foi feito vai acontecer na pandemia, mas eu acho que tem muito significado nesse momento de desafio para sermos igreja que olha para fora e que constrói o reino. Amém? No início, ao redor do mundo, as cidades ficaram vazias. Um vírus, uma pandemia, e as nações viraram às avessas, inquietas, assustadas, alertas. O mundo se fechou dentro de casa. O tempo transformou-se no vazio e em perguntas sem respostas, planos adiados, sonhos despedaçados. Enquanto a promessa líquida de que tudo iria ficar bem invadia os noticiários, os jornais e a esperança rasa do homem que não crê. E o tempo abriu as portas, mas o chão já não era o mesmo.
As nações ainda às avessas reformularam planos, tentaram juntar pedaços dos sonhos, do tempo, da vida. Enquanto a promessa líquida de que tudo iria ficar bem foi se dissipando nas evidências dos números, das perdas, da desesperança do mundo que não crê. Até que uma brisa suave soprou e tocou aqueles que eram seus, que na contramão dos relacionamentos líquidos ergueram-se. Igreja, homens e mulheres que creem e que no meio de tão grande pandemia abriram as portas, apontaram a cruz, diminuíram distâncias, mostraram o caminho, acalentaram o medo, acolheram a dor, até que uma pequena flor brotou no árido deserto. Era a igreja rendida e erguida, anunciando a esperança e a vida de novo a todo aquele que crê. Que Deus abençoe e que possa usar a sua palavra na minha vida, na vida de cada um de nós. Amém.